Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro. Começamos o mês das missões com a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela é também patrona das missões. Teresa Martin, uma menina, uma adolescente francesa do final do século XIX. Ela nasceu no ano 1873 e morreu aos 24 anos, no ano de 1897. Pediram permissão ao Papa, na época o Papa Leão XIII, para que ela entrasse no convento do Carmelo. E ela entrou no convento aos 15 anos de idade e morreu muito jovem, aos 24. Ela desenvolveu uma intensa atividade espiritual, deixou obras escritas e propôs ao mundo a pequena via da infância espiritual, o pequeno caminho da infância espiritual. Até hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus é mestra de espiritualidade para todos nós. E nós estamos abrindo oficialmente o mês de outubro, que é o mês das missões. E por incrível que pareça, sem nunca ter saído do seu Carmelo, em Lisieux, Santa Teresinha foi declarada patrona dos missionários e missionárias. E pelas docilidades do Espírito Santo de Deus, o texto bíblico de hoje é exatamente um texto missionário. É de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e fordes mal recebidos, saindo pelas ruas da cidade, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, estes 12 versículos do chamado discurso de envio dos 72 discípulos é muito belo. Começa com uma introdução exatamente no versículo 1. Jesus envia 72 discípulos. Este número tem um símbolo de universalidade para o ambiente dos gentios, para o ambiente dos pagãos. E é bonito também a referência que Lucas dá. Os missionários vão a todos os lugares aonde Jesus deveria ir. Isto é, a missão destes missionários, destas missionárias, está profundamente vinculada à identidade missionária do próprio Jesus. Os apóstolos, os missionários e missionárias são associados à missão apostólica do próprio Jesus Cristo. A missão da igreja é a missão de Jesus. E aí o universo se abre. Os 12 apóstolos foram enviados para o ambiente judeu. Agora 72 são enviados também para o universo do gentilismo, do paganismo. Provavelmente o Evangelho de Lucas foi escrito em Corinto, na Grécia, plenamente dentro do universo pagão. É também bonito a simbologia do número 72. 72 é 12 vezes 6. 6 vezes 12, 72. Isto é, ainda não é 7 vezes 12. Isto é, não é a 7ª geração. Está iniciando com esta missão apostólica, está iniciando a 7ª geração, isto é, está iniciando o tempo da igreja. 7 vezes 12, o universo judeu e o universo gentil, o universo pagão. Com essa missão apostólica, abre-se como que a 7ª geração multiplicado por 12, que é o número característico do universo judeu. Estamos no universo da missão da igreja para os ambientes pagãos. Depois deste versículo 1, que é a introdução, nós temos 3 blocos muito bem definidos. Os versículos 2 a 4 são as orientações precisas para os missionários. Em que consistem as orientações de Jesus? Primeiro, o trabalho é enorme, isto é, a roça é grande, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso devemos orar sempre, pedindo mais e mais operários para a missão do reino de Deus. Orar pelas missões, orar pelos missionários e missionárias espalhados pelo mundo afora, é a nossa grande tarefa, especialmente neste mês de outubro, o mês missionário. Convoco então todos os cristãos católicos, a infância e a adolescência missionária, todos nós, a orarmos pelos missionários e missionárias espalhados pelo mundo afora. O trabalho missionário é imenso. Os trabalhadores ainda são poucos. A segunda coisa que Jesus diz, o ambiente da missão é um ambiente hostil, é um ambiente de conflito, é um ambiente de perseguição. Por isso que os missionários vão como ovelhas no meio de lobos. Podemos refletir, por exemplo, sobre os muitos missionários católicos e evangélicos, missionários cristãos, que são perseguidos especialmente na África e na Ásia. O ambiente da missão é um ambiente hostil, é um ambiente de conflito e de perseguições. E a terceira coisa que Jesus diz para os missionários, o despreendimento, a pobreza,
a confiança absoluta na providência de Deus. Não se deve levar bolsa, nem sacola e nem sandálias. Isto é, confiar na absoluta providência de Deus. E também não se deve perder tempo. Quando o Evangelho de Lucas diz não se deve cumprimentar ninguém pelo caminho, é para falar dessa pressa da pregação apostólica, a pressa da pregação do Evangelho de Jesus. Não é que Jesus está pedindo para que os seus missionários, os seus enviados sejam grosseiros e mal educados. Nada disso. Ele está falando dessa pressa apostólica na pregação do anúncio do Evangelho, o Evangelho do Reino. Então, estes versículos 2, 3 e 4 são orientações precisas para a pessoa mesma do missionário. Agora, os versículos 5 a 7, do que tratam? Da casa. Quando o missionário chegar numa casa, deve saudar com a paz de Deus. Se houver alguém que é amigo da paz, a paz repousará sobre aquela casa. Se não houver amigo da paz, a paz retornará ao missionário. Então, o grande anúncio, o primeiro grande anúncio é o anúncio da paz. O nosso anúncio é um anúncio de uma sociedade reconciliada, pacificada. O shalom de Deus que transforma os corações, as pessoas e as estruturas. Finalmente, o versículo 7 nos diz uma coisa muito importante ainda sobre a casa. Isto é, o missionário deve evitar todo o charlatanismo, não deve ficar pulando de casa em casa à procura de casas mais ricas, casas mais nobres que possam pagar mais, dar presentes, não. Deve permanecer naquela casa, comer daquilo que for servido pela família, pobre ou rica, como for. Então é uma orientação muito importante para se evitar o charlatanismo, se evitar a busca de bens materiais, a busca de recursos financeiros. Permanecer na casa, comer aquilo que a casa oferecer. E, sobretudo, pregar a paz, anunciar a paz, como o shalom de Deus que transforma os corações, a vida, as famílias e a estrutura da sociedade. Finalmente, os versículos 8 a 12 tratam das cidades. As cidades que acolhem os missionários e as cidades que rejeitam os missionários. Se fordes bem recebidos, comei naquela cidade, curai os doentes e anunciai que o reino de Deus está próximo. Porém, se fordes mal recebidos, se deve fazer inclusive um gesto profético em testemunho contra aquela cidade, se deve bater a poeira das sandálias, para que não se grude nada da rejeição, nem mesmo a poeira da rejeição se deve grudar nas sandálias dos missionários. É também um testemunho concreto contrário, é um protesto contra aquela cidade. No entanto, o reinado de Deus deve ser anunciado como próximo. Então percebam, Jesus dá orientações para a pessoa do missionário, especialmente vinculado ao ambiente de perseguição e ao ambiente de pobreza e de confiança na providência de Deus. Segundo, Jesus dá orientações sobre as casas, que devem ser ambientes de paz, a quem se deve também anunciar a paz. E por isso mesmo não se deve buscar as casas mais ricas ou mais nobres, para não se buscar charlatanismo, dinheirismo, ficar pulando de casa em casa para buscar situações mais confortáveis. E a terceira orientação que Jesus dá é sobre as cidades. Algumas acolhem os missionários, outras rejeitam os missionários. Porém, o julgamento de Jesus para as cidades que rejeitam os missionários é bastante contundente. Nem mesmo Sodoma será tratada com tanto rigor quanto aquela cidade. Nesse mês de outubro, abrindo oficialmente o mês missionário, todos nós vivamos a palavra como força profética, anúncio de vida, de libertação.
as nossas comunidades eclesiais sejam comunidades eclesiais verdadeiramente missionárias. E cada um de nós, batizados e batizadas, todos sejamos missionários e missionárias, porque Jesus Cristo nos impele para o anúncio do reino. Um abraço a você, na sua família, na sua comunidade, viva como Santa Teresinha do Menino Jesus no ambiente do seu Carmelo. Ela foi profundamente missionária. Recorde que a palavra aquece o coração, a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, e eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.